Nós estamos de volta com o Jogo do Poder hoje com o deputado Hugo Leal do PROS, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado, em 2016, ou seja, agora, na volta dos trabalhos, há uma sensação de que a tese do impeachment perdeu um pouco força. E perdeu não só porque as ruas não estão se manifestando de maneira tão contundente como antes, mas também por conta da decisão do Supremo, que alterou o mecanismo de tramitação do impeachment na Câmara. Exigiu, inclusive, que a eleição fosse transparente, fosse aberta, e diferentemente do que havia decidido o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Todo, digamos, o rito decidido monocraticamente por Eduardo Cunha foi desautorizado pelo Supremo, que disse que ele tem que fazer isso de uma outra forma, de uma forma mais democrática, com voto aberto, etc. E tal. Muito bem. O senhor acha que, nas condições então impostas pelo Supremo, o impeachment perdeu força ou não? O senhor acha que pode ressurgir daqui a algum tempo, caso a economia não se mostre revigorada, a tese do impeachment com mais ímpeto, de maneira mais forte novamente, ou não? Qual é a sua avaliação? Não resta dúvida, a questão do impeachment é um instrumento legal, previsto na legislação e pode ser acionado a qualquer momento, desde que tenham provas. Primeiro é isso. Primeiro aspecto é crime de responsabilidade do presidente da República. Algo que ele tenha sabido, algo que ele tenha sido locupletado, algo que fique extremamente evidente nessa circunstância. Então o impeachment é isso. Agora, ambiente para o impeachment, aí o que eu digo, o ano passado estava inflamado. E o ano passado ainda, principalmente no primeiro semestre, inflamado ainda sobre os efeitos da eleição de 2014. Nós já distanciamos da eleição de 2014, conseguimos vencer a duras penas, o país conseguiu superar, passar o ano de 2015, com todas as dificuldades. O Brasil, quer dizer, produziu, infelizmente, um dos maiores déficits da sua história, com quase 120 bilhões de déficit de despesas, e do que o país estava enfrentando. Até para zerar as pedaladas fiscais, na verdade, 50 e tantos bilhões foram pagos e contribuíram para esse déficit, exatamente para impedir que se prospere essa especulação de pedalada fiscal. Então, ficou em 2015, tudo foi um esforço. 2016 abre-se novas cortinas, ou seja, discutindo um novo momento. A Câmara vive um outro momento, o Executivo vive um outro momento. Eu queria saber se o senhor concorda ou não, que o PSDB voltou agora de maneira um pouco mais moderada, com uma pauta um pouco mais propositiva. Eu li um artigo do prefeito de Manaus, do Arthur Virgílio, dizendo o seguinte: olha, precisa abandonar essa tese de impeachment, de uma nota só, na verdade, esse discurso de uma nota só da oposição. Nós perdemos o ano de 2015 e não podemos perder o ano de 2016. É preciso ter uma pauta mais propositiva. Isso veio de um grande quadro do PSDB, que é o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então, eu tendo a crer que há uma mudança de postura em relação ao PSDB. Sim. Em relação ao DEM, acho que não. O DEM continua meio inflamado, clamando por impeachment. Quantos prefeitos de capitais têm o DEM e quantos governadores têm o DEM? Nenhum. Por isso, quem está com a mão na massa sabe o que está acontecendo com o país. É uma irresponsabilidade você tentar apostar no quanto pior melhor. Isso não pode, não tem dimensão. Por mais que queira justificar num processo de impeachment, num justificativo de oposição, você lutar contra o país, as coisas contra o governo, não tem problema nenhum, é do processo democrático. Mas agora, coisas que são contra o país num processo de crescimento, precisando crescer, você estagnar, você ainda continuar nesse reme-reme, é o pior dos mundos. Então, quando o próprio senador Aécio Neves veio com um discurso mais propositivo. Propositivo, tem que fazer propositivo. O senador Renan também apresentou discurso propositivo. Ora, quando o prefeito de Manaus, que foi senador, Arthur Virgílio, que foi um ferrenho defensor também, foi um ferrenho partícipe da oposição, sempre teve posições muito contundentes e eficazes, quando ele manifesta, porque ele está lá em Manaus, na prefeitura, e vendo qual é a dificuldade. Dificuldade no processo de arrecadação, porque o processo de arrecadação é um espelho da atividade econômica. Por óbvio, alguém chega e fala: vamos tomar conta do país, nós temos muito mais coisa. O governo é fugaz, o governo tem prazo de validade, o país não tem prazo de validade. Deputado, deixa eu lhe fazer uma questão aqui que está me preocupando. Eu acho que o problema da oposição não é procurar crime. E aí, como
o governo foi muito ruim no ano passado. Sim. Foi um governo, eu diria, terrível mesmo. Um governo que aumentou a energia em 54%. Mas tem justificativa. Quem quer aumentar uma energia em 54% não quer baixar a inflação. Ela pulou de 5 para 10. Mas os preços estavam administrados, estavam represados. Eu sei, também, né, represado ou não, mas Tem um- um aumento desse não tem precedente no mundo. No mundo. Se Os não aumenta americanos... o preço, a briga de que são preços artificiais. Eu sei. Se aumenta, Mas deixa aí, eu contribuir para a inflação. deixa eu concluir minha Complementar o raciocínio pergunta. que eu Deixa vou eu concluir minha responder, eu pergunta. vou responder. Né? Então, fica uma situação onde a oposição fica querendo caçar presidente porque a situação da economia é ruim. E não é uma coisa desse tipo. Né? Para fazer o impeachment tem que ter um crime, evidente. Administrar mal não é crime. Né? É um erro, mas... Né? Então teve esse aumento, teve o aumento da gasolina de 25%, quando o petróleo caiu de 150 para 30, quer dizer, você aplica aumento desse tipo, não quer baixar a inflação. Pode até aumentar o juro lá em cima, aumentar o juro em 14%. O americano tem um juro de 0 e tem 2% de inflação. Né? Então, é uma maluquice isso. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, o governo, o ministro da Fazenda fala que o Brasil vai crescer 3,5%, e o Banco Central e o Tombini diz que vai cair 4,1%. Aí você fica olhando e diz, poxa, vai vir o impeachment de novo. Porque se o cara diz que vai cair 4,1%, mais do que no ano passado, o cenário é assustador. Eu queria que o senhor me desse uma linha do que está acontecendo aí, para poder mudar o impeachment da história. Primeiro, impeachment é crime de responsabilidade. Primeiro é o seguinte, a questão, dois aumentos que você mencionou, tanto de energia quanto de gasolina, eram preços administrados. Você disse que não tem nenhum precedente no país de um aumento de quase 50% na conta de energia. Não tem mesmo. Como não tem nenhum precedente no país da estiagem que houve de 2014 para 2015. A estiagem, o que deixou a todas as em estado de alerta, o Rio de Janeiro, São Paulo, por causa da queda da questão da água. Isso teve um impacto enorme nas hidrelétricas, não nas grandes, mas nas hidrelétricas principais que abastecem o sistema aqui do Sudeste especialmente, e isso impactou aonde? Na conta de energia. Por quê? Porque no momento em que você tem redução do sistema elétrico, redução da transmissão de energia pelo sistema elétrico tradicional de hidrelétricas, você tem que acionar um outro sistema, que é a termoelétrica. E aí o custo é altíssimo, que é com diesel, o diesel já com outro preço, era um preço importado. Então a situação é muito mais gravosa. E a gente explica e tenta justificar, mas é claro que nenhum país quer suportar um aumento de 54% ou que seja dentro da energia. A lógica é essa. Esperamos, tanto que foi anunciado agora, exatamente que nós não vivemos a estiagem que vivemos em 2014 para 2015, já é 15 para 16, sai de bandeira vermelha para bandeira amarela. Por quê? Porque está começando a voltar à normalidade do sistema elétrico. Esse ano vai ser, me parece, um cenário muito bom. Agora, o comentário do Tombini é o seguinte, assustador. Aí é o seguinte, você falar cenário sobre, bom danado. Walter, você falar sobre economia, né, você apresentar cenários, guardar as devidas proporções, aliás, na economia de ceteris paribus, você tem o seguinte, guardar as devidas proporções, é como se você comparasse com o futebol. Você, eu acho que vai ser 3-1, você acha que vai ser 4-3. Você vai avaliar o histórico da equipe, se a equipe está boa, se não está boa. Quando você olha para o cenário do país, a minha concepção é que ele tem hoje ambiente para o crescimento. Ele tem ambiente, sim. Eu sou muito mais favorável na linha do ministro da Fazenda, o Nelson Barbosa, do que do Tombini. O Tombini analisa os números do processo, a matemática dele é financeira e monetária. A matemática do Nelson Barbosa, dentro do mesmo país, ela é desenvolvimentista, ela tem uma perspectiva de futuro. Ela, por si só, tem que ser mais otimista. Não resta dúvida, no confronto das duas ações, por óbvio, fica parecendo que o governo não está em sintonia. Realmente, eles têm divergência, porque depende de qual visão que você está querendo dar. Nos números da administração monetária, sim, mas nos números da perspectiva de crescimento, nós vemos um cenário um pouco diferente do que encontramos em 2015. Deputado, a presidente Dilma foi à abertura dos trabalhos legislativos, esteve no Congresso e tal, e fez um discurso de sedução quanto à importância da aprovação da CPMF, a volta da CPMF, e disse que não há plano B, não tem saída. Para você ter equilíbrio fiscal, é preciso aumentar a arrecadação,
com a aprovação da CPMF. O senhor concorda ou não, deputado? Não. O senhor é vice-líder do Não, governo. Deputado. olha só, vou deixar bem claro aqui, né? Eu sou vice-líder do governo, mas não sou obrigado a defender tudo que eu entendo. Eu imagino que a defesa tem que ser daquilo que nós acreditamos. O que acontece? Ela deixou muito claro na primeira reunião que ela fez recente, agora desse ano, da abertura dos trabalhos com os líderes dos partidos que compõem a base, ela disse o seguinte: eu estou disposta a dialogar, por óbvio, né, que tem que fazer o mínimo que a gente pode esperar num processo democrático. Estou disposta a dialogar. Eu quero discutir a reforma da Previdência, que é uma reforma que não tem resultado de médio prazo, mas trabalha com relação a longo prazo, de curto prazo, de médio e longo prazo. É natural isso, em qualquer lugar, qualquer país do mundo teve essa discussão, e nós vamos ter que passar novamente por essa discussão da reforma previdenciária. Mas eu preciso de uma questão de curtíssimo prazo, que é a CPMF. Eu preciso de recursos. Nós precisamos distribuir recursos para os municípios, para os estados. Tem alguma outra alternativa? Nós vamos descobrir. Vamos trabalhar em outras alternativas. Porque a carga tributária da dimensão que está hoje, nenhum dos partidos que ali compõem a base chegaram e falaram assim: todos nós vamos votar a CPMF. Não tem. Por mais amor que tenha, por mais justificativa que tenha para a defesa do governo, não há ambiente. Não há ambiente. Hoje não há ambiente. O senhor não acha que, digamos, a gravidade da crise econômica vai acabar, digamos, fazendo com que haja um entendimento de que, nesse momento, a CPMF, embora com todos os seus defeitos, é a única saída? Perfeito. Onde é que você vai tirar? Qual é o imposto? Da onde você vai tirar da carga tributária para justificar? Eu vou dizer o seguinte: conceitualmente, do ponto de vista tributário, eu entendo que a CPMF é um bom imposto, é um imposto inteligente. Paga mais, é um imposto quem movimenta mais. Então, é um imposto inteligente. Quem, por exemplo, ganha salário mínimo vai pagar muito pouco, menos, quase nada. Abaixo de R$2.000. Abaixo de R$2.000 não tem CPMF. Não tem CPMF. Mas Então, deixa eu dizer vai uma pagar, coisa. então, quem movimenta grande soma Por isso de é que eu dinheiro. estou dizendo. Então tem uma justiça, quer dizer, conceitualmente, na sua aplicação. Conceitualmente, ele é um bom imposto, até porque ele, entre aspas, ele tem um caráter fiscalizatório também. Tem isso. Né? São duas circunstâncias que impõem a CPMF. Porém, na atual conjuntura, da forma que hoje tem a dimensão da carga tributária que nós temos hoje, com das mais variadas, então escolhe nesse cardápio onde é que nós podemos reduzir ou tirar ou redimensionar e compensando com a CPMF. Porque, mas a arrecadação caiu. Se cada vez que e nós passamos por um problema mesmo, nós estamos com uma atividade econômica em declínio, com expectativa de crescimento, e toda vez que acontece, a arrecadação vai cair. Agora, se tiver que criar um imposto a cada vez que a arrecadação caia... E os governadores? Eles então, não querem? Sim, estão todos loucos por os governadores e alguns dirigir os prefeitos. recursos para a saúde, os prefeitos também. Prefeitos e governadores, eu acho que é excelente para a saúde. Tudo no Rio de Janeiro, então? Tudo isso tem uma justificativa, mas qual é a compensação? Qual será a compensação, digo, não só da arrecadação, de você fazer a desoneração, de redução da carga tributária? Essa discussão não é minha, não é porque eu sou vice-líder do governo que tem que focar, é só acreditar nisso. Ela é uma necessidade premente. Agora, você tem que apresentar uma outra alternativa à sociedade, principalmente para a atividade econômica, senão ela vai sentir, poxa, eu já estou pagando essa conta, ainda vou pagar mais essa conta ainda? Aí é uma questão de lógica. Eu vou um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.